Tarde. Pronto. Meu boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, ao painel 2, Direito, Desenvolvimento e Cidadania. Eu sou o professor Walter Moura, atualmente professor colaborador do mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos da Universidade Federal do Tocantins, que é um mestrado profissional em parceria com a Escola da Magistratura do Tocantins. Participo já dos eventos do Iberoju já tem um tempinho aí, pelo menos uns 5, 6 anos, e é um prazer estar aqui hoje coordenando, moderando esse painel com os professores Hugo de Brito Machado, que não chegou ainda, o professor Djalma, que vai, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para que ele se apresente, e a Andréa Porto, que é mestranda, né, André, aqui da Unicristos. Queria agradecer, né, o convite me foi formulado para estar aqui coordenando esse painel, convite que partiu tanto da professora Paula quanto do professor Fábio. Apenas para quem não está aqui no presencial, apenas para reforçar que cada apresentação vai ter até 10 minutos, tá certo? Eu vou passar então aqui para os outros moderadores para se apresentarem rapidamente, e aí a gente vai seguir a ordem aqui que consta no programa. Professor Djalma. Obrigado, professor Walter. Eu sou Djalma Brochado, sou professor aqui da casa, da Unicristos, do curso de Direito. Sou doutor pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Pisa. E para mim também é um prazer participar do evento. Agradecer ao professor Fábio de novo, participando pela segunda vez aqui na Unicristos. Claro, também meu colega Walter e a André desejando sucesso para ela, agora na conclusão da dissertação. E boa apresentação a todos. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Andréa, sou mestranda aqui da casa, da Unicristos. Como atividade sou servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, especialista em Direito e Processo Eleitoral e estou já concluindo o mestrado aqui. É uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês. Desejo boa sorte a todos e todas. Obrigada. Obrigado, professor Djalma. Obrigado, Andréa. Vamos, então, dar início à primeira apresentação aqui, seguindo a ordem do programa. É da senhora Samantha Teixeira Madalena, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Acredito que ela esteja online, pelo menos no início, quando eu verifiquei, ela estava. Ela era aquela, né? Então, eu acho que enquanto ela regressa, eu chamo já de imediato a Isabelle Moraes, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp. Os slides aqui, só peço um momentinho. Oi, pessoal. A Samanta chegou, se ela quiser começar, já que ela está na ordem. Acho que deu certo agora. Mudei de rede aqui. Pronto. Samantha, você quer apresentar logo agora? Porque você, na relação, é a primeira a apresentar. Eu sou a primeira, isso mesmo. A princípio eu seria a primeira. Eu- Pronto, porque como você não estava entrando, a Isabelle ia apresentar, mas como você entrou, é, Samantha, a internet está ruim, a sua internet. É. Ô, Isabelle, tá travando para você? Posso? Tá gravando para mim também.
Só o dela ou o nosso também? Não, não, só o dela. Ah, então, eu acho melhor você, então, Isabelle, fazer a sua apresentação enquanto ela vê essa questão da Tranquilo. rede. Tá? Obrigado. Mas se Isabelle quiser jogando aqui no. Eu ia apresentar também. Tá ruim? Peraí. Samantha, a Isabelle começa, então, tá? Porque a sua internet estava travando. Excelente. A gente não Tá estava melhor entendendo. agora? Agora tá melhor. Tá. Então Isabelle pode começar, eu vou na sequência. Combinado. Obrigado. Imagina, obrigada a vocês, desculpem. Boa tarde a todos, eu cumprimento a todos que estão fazendo parte da banca, todos que estão presentes, seja presencialmente ou virtualmente. É uma alegria imensa poder participar do congresso e ter a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho, não só que eu enviei, mas que eu também desenvolvo no âmbito da universidade. Mestranda na Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp, no campus Franca, onde eu faço mestrado em Direito e minha linha de pesquisa é em Direito Tributário nas organizações internacionais. E, querendo ou não, eu pesquiso um pouco sobre essa função social de ver a questão mais da justiça social fiscal. E nesse trabalho eu escrevi um pouco sobre Estados democráticos como uma expressão de cidadania. No âmbito do artigo escrito, eu dividi em 3 pontos, que foi a cidadania nas relações transnacionais, a governança comunitária e a tributação como um agente de revolução democrática. E, ao final, concluir, eu vou compartilhar um pouco sobre essa pesquisa que eu desenvolvo. A relação entre os estados e os cidadãos ela é muito histórica sobre a compreensão do poder de tributar. E por muito tempo, essa relação entre o Estado e os seus cidadãos, ela foi de tributar estava incluso e eles são custeados através de tributos, ou seja, então de se mostrar como um instrumento efetivo de cidadania e um instrumento de existência de um Estado democrático de direito. Essas transformações dos Estados, elas feito. Então, de modo que no que concerne a questão fiscal em si, houve uma inevitável transição do debate tributário interno para o mundial. E com isso, para além de se perceber a receita pública como derivada de uma arrecadação de tributos e uma fonte de riqueza para os estados, numa forma assim, em particular, teve uma inerente essencialidade no desenvolvimento econômico, social e cultural dos países. Minha compreensão que a arrecadação ela se revela como relevante elemento regulador da atividade econômica, social e econômica a nível global. Então, nesse trabalho, se explora sobre como a cidadania em estados democráticos, abordando o global e a justiça social pode ser... Ops, que aqui não passou. Passou agora. Falando primeiro sobre a cidadania nessas relações, o conceito de cidadania global ele veio de forma mais concreta no momento após a Primeira Guerra Mundial. Os direitos eles começassem a ser reconhecidos globalmente, mas foi tão somente depois da Segunda Guerra Mundial que, em um momento de reorganização da vida social, meio das organizações internacionais, houve uma procura em conectar os cidadãos de todo o mundo. Então, existia uma emergência na resolução de conflitos por meios institucionais para que houvesse fatores a proporcionar uma nova sistemática. Isso porque foi a partir dela que houve um enfraquecimento do monopólio dos estados nacionais e começou a existir novas formas mesmo de cooperação e governança transnacional. Então, diante de situações tributárias que eram comuns, elas começaram a extravasar e ultrapassar as fronteiras nacionais. E isso fez com que o exercício tributário ele deixasse de ser uma manifestação política interna para ser uma política externa dos estados. E por isso que chega a governança global. A governança ela é uma
embora possa ser confundida com governo, ela tem uma diferença, porque a governança, ela se refere uma ampla a atividades apoiadas por metas compartilhadas, podendo ser decorrentes de responsabilidades legalmente prescritas ou não. Enquanto o governo, ele é a condução de atividades apoiadas por uma autoridade formal e por poderes de polícia. Ou seja, na governança, abrange-se, além de instituições governamentais, para a inclusão de formais e não governamentais. É uma inclusão de governos de todo mundo estando juntos. E a globalização econômica ela enfraqueceu a capacidade dos estados nacionais de regular direções sociais e econômicas e começou a exigir novas formas de governança. Nesse o direito tributário em si, houve traçado um caminho não só da órbita nacional, mas isso extrapolou para a órbita internacional, mas também para o compromisso político. E nessa conjuntura, o conceito tradicional de soberania, com foco na centralidade, ele subsiste na governança. Na verdade, os estados, organizações econômicas, eles passam a conjuntamente criar, alterar e transformar. E assim, o monopólio da produção do direito, ele cede espaço. A soberania estatal, ela cede espaço para que vários sujeitos, eles possam se apropriar do dizer do direito. E aí que a gente vê uma necessidade da governança global. Os desafios tributários, eles transcendem essas fronteiras nacionais e eles exigem soluções que a exigência de uma governança tributária global, ela é e por isso que é fundamental uma promoção de justiça, uma justiça social fiscal que combata as desigualdades. E aí que a gente vê a tributação democrática, sendo esse o último ponto do meu trabalho, que eu vou estender um pouquinho mais. Dentro de um Estado democrático do direito, as normas tributárias representam um instrumento de realização de direitos comunitários. Com isso, o direito de exigir tributos da administração pública, ele advém para satisfazer demandas sociais da sociedade, à vista de uma solidariedade que ela pessoas, sejam elas físicas ou sejam pessoas jurídicas. Nesse sentido, o agente estatal ele não mais se justifica pelo poder desproporcional de que tem uma finalidade em si mesmo, mas é um dever de atender os justos anseios políticos que é anseios públicos. Ainda no contexto nacional, existe uma teoria de pagar impostos, e ela diz que a tributação ela é justificada como um dever fundamental vinculado por força constitucional, de modo que não é possível deixar de contribuir com os custeios das causas sociais gerais. E o fundamento de tributo não é o poder do Estado, mas a situação de convívio de uma sociedade que faz nascer um dever de solidariedade. E não se me livre, por favor, de defender que o dever de pagar impostos é um instrumento de maximização da tributação, onde ia derivar ilegalidade, excesso, em todas as cobranças. Mas é um comando normativo que elabora um dever jurídico capaz de conectar o direito à liberdade econômica com a responsabilidade comum e manutenção dos interesses. E é nesse ponto que o entendimento da justiça que é buscado nos Estados democráticos de direito é também uma questão tributária, não só por ser devida em sua devida cobrança, mas porque a tributação é um instrumento capaz de dirimir desigualdades sociais e regionais. Nessa conjuntura é que se vê uma necessidade de se lutar contra uma ideologia neoliberal solidária dos impostos, que prega que um pagamento de tributo é uma mera retribuição. Esse individualismo exacerbado, ele é contra a existência de uma comunidade política organizada, e isso aniquila a existência do Estado democrático. A ideia da cidadania fiscal, ela deve ser vista como um reconhecimento ético-tributário, que está face a um Estado fiscal que se recebe um dever suportar um ônus financeiro. E não é possível admitir que nem pessoas, nem grandes corporações se eximam de suas responsabilidades fiscais, ou melhor, obrigações fiscais para com as sociedades que fazem parte. Então, ao fim, uma vez que as políticas públicas elas passam a ser debatidas em âmbito internacional, houve uma alteração, porque ele transcende os limites do Estado nacional para ser expansivamente global.
urgente necessidade de se adotar uma democracia cosmopolita, desvencilhada de um Estado nacional e sua soberania estratificada. Isso permite novas estruturas de cooperação internacional. É evidente que uma ambiciosa desenvolvimento da cidadania global, ela vislumbra uma unicidade que deve ser vivida entre países democráticos, e ela tem os seus contribuintes e cidadãos em foco. Os problemas transnacionais, todavia, eles merecem ser percebidos como soluções que devem ser realizadas coordenadamente. E nada obstante tanto, a tributação ela pode ser percebida como um instrumento de distribuição de riquezas, porque senão de efetivação de justiça, com vistas a atender o princípio da solidariedade. E esse é, senão, o objetivo de um Estado democrático de direito, como é o Brasil. Eu agradeço muito pela oportunidade de falar e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer crítica. É uma alegria imensa compartilhar o trabalho. Parabéns, Isabelle, pela apresentação. Daqui a pouquinho a gente faz os debates, a gente vai fazer ao final o debate de todos os artigos, tá? Parabéns. Passo então a palavra para Samantha Teixeira, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tudo bem? Bom, Tá tudo melhor agora, acho que consegui resolver tá sim. todos os problemas de, de, de compatibilidade que estavam acontecendo. Eu vou compartilhar também um documento. A internet aqui, ela está bastante precária. Eu peço desculpas, até ele está difícil de baixar, colocar o documento que eu estava tentando vincular aqui com vocês. Deixa eu tentar só baixar ele mais uma vez, para ver se ele vai salvar, senão eu começo sem ele mesmo. E depois eu compartilho com todos. A princípio é para ser esse aqui. Não, ele não está indo. Depois eu compartilho, então, com todos. Eu não sei fazer o compartilhamento da tela. O tema que eu vim tratar, então, agradeço a todos pela disponibilidade de estar aqui conversando, apresentando esse tema, que é muito caro para mim. Faz parte também da minha pesquisa, apesar de ser um escopo um pouco diferente do que eu estou acostumada a versar, que vai um pouco mais na linha dos direitos fundamentais. No entanto, ele está bastante vinculado com linhas de pesquisas que nós trabalhamos na universidade, e eu gostaria de tratar um pouco desse tema com vocês hoje. Agradeço muito essa oportunidade, inclusive. E o tema que eu trago é justamente sobre as mudanças trazidas pela Lei Antidesmatamento Europeia. É uma legislação que ela abarca especialmente a questão da exportação, por eles, no caso, a importação de produtos e commodities advindos de diversos locais do mundo, mas que nos afeta diretamente, justamente pelo escopo dessas, quais as commodities que eles estão pretendendo ter esse vínculo, essa rastreabilidade do desmatamento. E trata-se, então, portanto, da aprovação pelo Parlamento Europeu do regulamento 2023-1115, que ficou conhecido, então, como a Lei Antidesmatamento, ou Deforestation Regulation, que eles falam, como ela ficou conhecida, e ela exige dos exportadores que vão encaminhar produtos e commodities, especialmente delineadas de gado, cacau, café, óleo de palma, borracha, soja, madeira e seus derivados, para a União Europeia, que comprovem que essas commodities, elas estão desvinculadas, elas não têm origem em áreas que foram desmatadas.
a partir do dia 31 de dezembro de 2020. Eles exigem, então, uma declaração de due diligence ou que seja de fato comprovado por alguns outros meios que a rastreabilidade desse produto, que ele não tem origem em áreas desmatadas. Ele vem num contexto bastante interessante, se forem observar as datas, né? Então, nesses últimos 2, 3 anos em que ela tramitou e foi aprovada agora na metade de 2023 e passa a viger a partir do final do ano, agora comecinho, janeiro do próximo ano, 2025, ela tem vigência completa. Em que cenário mundial e climático nós estamos inseridos. Então, essa legislação ela vem num contexto social e político de uma crise ambiental e climática que vem sendo trabalhada muito no cenário internacional. Então, o vínculo da União Europeia com acordos internacionais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como a Declaração de Nova York, e vários outros acordos e vínculos que têm sido feitos no sentido de reduzir a emissão de carbono, enfim, adereçar esse problema que é a crise climática e a emissão de gases que prejudicam a crise climática. E também nós temos aí um problema que aconteceu na América Latina em vários países, mas que no Brasil, por exemplo, nós tivemos muito noticiado e muito evidente o governo federal, no governo anterior, o governo Bolsonaro, militando ativamente contra as políticas públicas referentes vinculadas à questão do desmatamento e também vinculadas a essa questão da crise climática. Então, nós tivemos, inclusive, foi ao Supremo Tribunal Federal, e até recente, alguns desses julgamentos com relação ao pacote verde, que o governo federal desmantelou várias políticas públicas, inclusive uma delas do Plano de Combate ao Controle e Desmatamento da Amazônia Legal, e de vários fundos, especialmente dois, que é o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, que recebiam muitos fundos, muitos valores advindos do contexto europeu, de países europeus, para que fosse investido nessa questão do não desmatamento dessa região, e do Cerrado também, enfim, justamente por ser uma região, pela questão de ser um sumidouro de carbono, como eles chamam, né? Por ser um sumidouro de carbono. Então, existem pesquisas recentes que demonstram que nesses últimos 5 anos, partes da Amazônia e partes da vegetação brasileira que se consideravam como sumidouros de carbono, que absorviam o carbono, passaram a ser emissores de carbono, justamente pela questão do desmatamento, fogo, enfim, queimadas e etc., que acabaram transformando essas regiões nesse sentido. E aí existe desculpem, existe um movimento internacional no sentido de que o Brasil, e assim como outros países exportadores de commodities, façam esse compliance, que eles tenham esse compromisso com os acordos internacionais com relação ao clima, com relação ao desmatamento e com relação à crise do carbono e à retirada de carbono da atmosfera, ao invés de produzir carbono e jogá-lo na atmosfera. E aí é nesse contexto que a gente vem analisando a lei anti-desmatamento, que vem do Parlamento Europeu, no sentido de barrar a entrada no país dessas commodities se elas forem provenientes de áreas desmatadas. E o grande ponto trazido por essa legislação, que nos traz um problema a ser resolvido, é justamente o fato de que eles não fazem a distinção com relação ao desmate legal ou ao desmate ilegal. Eles só falam numa questão de desmate. Então, se a partir de 31 de dezembro de 2020, a região, a área em que essa commodity foi cultivada tiver sido
realizada algum tipo de desmatamento, mesmo que tenha sido aprovado e esteja ok dentro da legislação nacional, ela mesmo assim está fora dos parâmetros estabelecidos pelo regimento europeu, e isso vai gerar consequências com relação à entrada desse produto para exportação no país. E por que isso é extremamente relevante? Isso é extremamente relevante e eu queria conseguir mostrar esses gráficos para vocês, quem sabe depois eu consigo disponibilizar para que vocês baixem aí. Nós temos, por exemplo, hoje, a nossa exportação de café, ela é 50% encaminhada diretamente ao mercado europeu. A madeira está na ordem ali dos 20% do total da nossa exportação vai para o mercado europeu. Assim como o óleo de palma, por exemplo, que está na ordem dos 15%. Os nossos produtos bovinos, cacau e borracha, eles estão um pouco abaixo dos 10%. Então, ainda, como dizem alguns autores, é possível tentar redirecionar esse mercado, tentar arrumar outros parceiros, não seria um impacto tão profundo na nossa economia. Mas no café, na madeira, no óleo de palma e na soja seriam impactos bastante profundos, ainda mais se eles forem somados, né? Se forem impactos que vão pegar múltiplas regiões, múltiplos produtores. E esse impacto, ele vai gerar justamente essa repercussão socioeconômica e socioambiental, porque você tem diversos produtores, diversas famílias, diversos empregos, diversas regiões que são vinculadas quase que integralmente à produção dessas commodities. E aí você barrar a exportação desses produtos, assim, sem fazer uma regulamentação que vincule, que de certa forma mitigue essa questão por aceitar a legislação brasileira, o desmate que nós entendemos como um desmate legal ou autorizado pelos nossos órgãos ambientais, seria algo bastante prejudicial. E como nós estamos hoje vendo essa questão? Existem reuniões, os ministérios eles estão atuantes nesse sentido, existe uma preocupação nesse sentido, com certeza. Nós temos hoje alguns meios de fazer essa rastreabilidade. Então, tem o MAP Biomas, nós temos Terra Brasilis, nós temos georreferenciamento, agro-rastreabilidade. Hoje nós já temos pelo governo federal e pelos governos estaduais uma rastreabilidade boa do desmatamento. Nós sabemos aonde ele está acontecendo, apesar de ainda existir um entrave com relação à forma de barrar essa atuação. Mas nós conseguimos fazer um rastreamento até adequado. Nós temos o CAR, nós temos uma legislação ambiental bastante atuante nesse sentido. Agora, existem dois problemas. Um, em controlar esse desmatamento, em não ferir os produtores por um desmatamento que não está sendo realizado especificamente por eles na lavoura deles, na região deles ali, não puni-los por um desmate que foi legalmente um uso alternativo do solo, que foi regulamentado e liberado pela legislação brasileira, então eles estão dentro do escopo legal, eles não deveriam ser punidos por uma legislação que não é nem brasileira nesse sentido. E também tem a questão de como fazer o transporte desse produto sem que ele seja todo misturado e aí a safra inteira ser barrada quando chega no seu destino. Nós temos vários produtores diferentes, por exemplo, de soja, que misturam as safras e encaminham isso, vamos dizer, por um graneleiro até a Europa. Como certificar que cada um desses está dentro da legislação, ou se um deles estiver fora da legislação europeia de rastreabilidade do diligence, será que toda a safra, tudo que for encaminhado vai ser devolvido? Como separar essa produção? Então, existem vários gaps, existem várias coisas a serem adereçadas nesse sentido, e o impacto, ele é bastante significativo, socioambiental, ele é bastante significativo, então exige sim que as autoridades brasileiras, seja em termos de diplomacia ou dentro do Brasil, pelos nossos ministérios e pelos órgãos ambientais, tenham esse cuidado de fazer de ter essa conversa com a União Europeia e
arredondar essas arestas para que a gente, de fato, não seja prejudicado de uma forma tão severa, pelo menos aí durante um certo período, até que a gente consiga adereçar esse due diligence que eles querem de uma forma bastante efetiva. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu deixo aberta perguntas aí mais para o final das apresentações, e agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui com vocês hoje. Muito, Obrigada. muito obrigado, Samantha, parabéns pela apresentação. Da mesma forma da Isabela, tá? A gente vai deixar todos os debates ao final de todas as apresentações, tá? Eu só Excelente. lembro a todos que estão participando, tanto aqui no presencial como no online, que cada apresentação deve ter até 10 minutos, tá? E aí, quando faltarem 2 minutos, eu vou colocar no chat o aviso do tempo, tá certo? Obrigado. O próximo trabalho, acredito que seja presencial, da Lorena Costa, da Thalita Torquato e do professor Djalma. Olá, boa tarde a todos, boa tarde para quem está no online e... Tá saindo? E no presencial, eu me chamo Thalita e nós vamos apresentar o nosso trabalho, que é sobre a reforma psiquiátrica e política antimanicomial das violações dos direitos fundamentais à desinstitucionalização no Ceará. Inicialmente, é importante conceituarmos, né, o que seriam os manicômios judiciários. Eles são instituições psiquiátricas destinadas a abrigar todos aqueles indivíduos que foram diagnosticados com algum transtorno mental, que cometeram algum crime ou infração penal, né, e que estão cumprindo algum tipo de medida de segurança. A Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça busca instituir, dentro do Poder Judiciário, a política antimanicomial e também estabelecer diretrizes para implementar a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, a resolução, ela busca realizar o fechamento de todos os manicômios judiciários e alas e estabelecimentos similares até o dia 28 de agosto de 2024. Então, todo o território nacional deve realizar o fechamento dessas instituições. Só que o fechamento desses manicômios e desses estabelecimentos é uma questão muito complexa, que necessita de programas e políticas para que os estados e municípios possam implementar a continuidade do tratamento ambulatorial. Isso porque há aproximadamente 2.736 internos cumprindo medida de segurança no território no Brasil, e dentro desse número, em média, 586 recebem tratamento ambulatorial. Então, o nosso estudo e a nossa pesquisa foi voltada para poder verificar as violações dos direitos humanos, né, com essa resolução que busca trazer essa desinstitucionalização dos internos, principalmente no âmbito do estado do Ceará. Dentro desse aspecto de desinstitucionalização pelo advento do decreto, a gente tem um contexto de violações que ele perfaz desde o fim do século XIX.
aqui no Brasil, as instituições psiquiátricas, elas começaram a ser implementadas mais ou menos em 1890, no finalzinho. Uma das primeiras foi no estado de São Paulo, e todas essas instituições, chamada Juqueri, e todas essas instituições, elas são postas em determinados lugares que são, de certa forma, estratégicos. E por que que a gente frisa muito essa questão de institucionalização psiquiátrica e medida de segurança? Porque desde esta época, o tratamento utilizado para ambos era semelhante, ou seja, violações contra as pessoas que ali estavam, com tratamentos de eletrochoque, violações psicológicas, as pessoas eram colocadas em ambientes de superlotação. Por exemplo, esse hospital psiquiátrico que eu mencionei, ele foi instituído para inicialmente ter 800 leitos e, consequentemente, 800 pacientes. Mas, com o decorrer dos anos, o que se teve foi uma superlotação e chegou a ter 16 mil pessoas ocupando uma mesma instituição para tratamento psiquiátrico. E aí a gente tem todos esses aspectos de violações, de violação de integridade física, violação à vida. E nós temos um acontecimento, de certa forma, histórico no Brasil, que foi o Holocausto, o chamado de Holocausto, e posteriormente ao ocorrido, virou livro, que se trata de um hospital psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais, e lá ocorreu todos os tipos de violações possíveis ao ser humano. Esse hospital ele fechou em 1980, e aí o nosso resumo expandido, ele gira em torno desses links entre a desinstitucionalização das pessoas que estão sujeitas a medidas de segurança e a política antimanicomial, que seria a nova forma, ou, na verdade, um melhor tratamento com esses pacientes que estão sujeitos à medida de segurança. E aí, historicamente, o Brasil ele tinha já essa ideia de internalizar essas pessoas em hospitais psiquiátricos comuns. E aí, por isso, da importância de implementar medidas, como, por exemplo, com a criação de serviços comunitários, capacitação de profissionais de saúde, inclusive do próprio sistema judiciário, ou então programas de pós-reabilitação, né, de libertação dessas pessoas, para poder efetivamente trazer medidas alternativas com a implementação dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça. É importante a gente destacar que, por advento desse cenário tão violador que o Brasil ele sujeitou certas minorias, a gente tem, no finalzinho de 1990, que foi o Brasil, ele passou a vigorar no Brasil a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, o Brasil ele ficou sujeito a todas as regras e a todas as normas que, por advento da Convenção. E, a partir daí, ocorreu um caso específico, emblemático aqui no Ceará, que foi o caso do Damião Ximenes, que foi um interno de um dos hospitais psiquiátricos aqui no interior do Ceará, e ele foi violentamente prejudicado, ele sofreu agressões físicas assim de todas as ordens que vocês possam imaginar, e ocorreu a morte dele no finalzinho desse período. E aí a família, ela buscou por justiça, que foi ao mesmo tempo que convergiu com o período que o Brasil adotou a convenção, e aí, em 2006, mais ou menos, o Brasil ele foi condenado à Corte Americana, e aí teve toda essa repercussão internacional, escancarou, de certa forma, todas as violações que ocorriam, entre aspas, por debaixo dos panos aqui no Brasil, e aí o Brasil ele deu aquela virada de chave, foi ao mesmo tempo que em 2001 surgiu a lei antimanicomial, e tem se trabalhado toda essa questão de uma melhor forma de se tratar. Um outro ponto importante, teórico, para a gente destacar sobre o nosso trabalho, é em relação à necropolítica, que é do filósofo Akhemen Bembe. E ele se inspira num outro filósofo muito conhecido por nós, que é o Michel Foucault. E, a partir daí, a gente
linka um conceito ao nosso objeto de estudo, no sentido de que as minorias, por meio do poder estatal e, de certa forma, pela coercitividade da sociedade, ele consegue escolher quem é que pode morrer, quem é que não pode morrer. Ou seja, seria o poder de ditar qual minoria, que as minorias elas não tenham vez, não tenham direitos, dentre outros. E aí, o ponto-chave do nosso trabalho é no sentido de que, aqui no estado do Ceará, embora o nosso trabalho ele esteja ainda em sede de resumo expandido e esteja galgando para um artigo científico, é no sentido de que aqui no estado do Ceará ainda não se tem informações suficientes de como essas políticas elas vão ser implementadas, embora a gente saiba que, como a Thalita falou, em 18 de agosto é a data termo para ser definitivamente desinstitucionalizado todas as instituições psiquiátricas de custódia para as pessoas submetidas a medidas de segurança. Então, esse é o nosso fechamento e a gente agradece, tá, pessoal? Obrigado. Um pouquinho a gente faz os debates. Obrigado. De imediato, então, eu chamo os próximos autores. Acredito que também será no presencial. A Priscila Farias Alencar, Luana Damasceno e Victoria Félix se encontram? Será online. Ah, estão online? Pronto, Sim. perfeito. Obrigada. Só lembrando, tá, que os 10 minutos incluem todas as autoras, tá? Não é 10 para cada autora. Pronto. Pode deixar. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, o título do nosso trabalho, inicialmente, né, por meio de resumo expandido, é sobre a exigência de programas de integridade pela lei de licitações e a concretização do princípio do desenvolvimento sustentável. Eu me chamo Luana Damasceno e vou apresentar junto com a minha colega de mestrado, a Priscila Reis. Nós fazemos parte do programa de mestrado da Universidade do Estado do Amazonas, né, mestrado em Direito Ambiental. Então, a problemática desse título, né, ela consiste justamente em analisar se a implantação desses programas de integridade que são obrigatórios pela lei de licitações, se eles constituem um mecanismo apto a contribuir ali para uma agenda social e estão envoltos nos pilares do desenvolvimento sustentável. E aí a gente abre aqui um parêntese para ler um pouquinho do artigo 25, parágrafo 4º dessa lei de licitações, que fala o seguinte: nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programas de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. E aqui ele fala sobre contratações de obras, serviços e fornecimento de grande vulto. Leia-se, né, que são contratações que ultrapassam o valor de 200 milhões, que também está ali disposto no artigo 6º da Lei de Licitações. Então, essa problemática toda ela leva em consideração tanto o conceito dos programas de integridade, quanto do princípio do desenvolvimento sustentável. E, de forma resumida, esses programas de integridade nada mais são do que conjuntos, né, de medidas internas, ações adotadas, que são adotadas por uma pessoa jurídica quando há ali quando eles vencem ali a licitação. Logo, o nosso objetivo geral desse projeto é avaliar a eficácia ou não desses programas à luz da efetivação do artigo 225 da Constituição Federal, né, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao uso comum do povo, é essencial e sadia qualidade de vida.
E aqui a gente tem justamente o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que diz que a gente tem que suprir as nossas necessidades, obviamente, sem comprometer as das gerações futuras. E, dando continuidade, a Priscila vai desenvolver um pouquinho dos tópicos do nosso artigo. Bom, boa tarde, gente. Me chamo Priscila, sou colega da Luana, no mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. Agradeço a oportunidade, agradecemos, né, a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho. Então, a Luana já abordou um pouco o conceito, né, do que seriam os programas de integridade, e nós resolvemos dividir a pesquisa em 3 tópicos, né? O primeiro tópico, vamos estabelecer a base teórica e normativa que sustenta essa exigência legal de implantação de compliance por parte de quem pretende contratar com o poder público. Ora, eu falo compliance, mas significa os programas de integridade, né? Vamos valorizar aí a língua brasileira. Analisaremos também, nesse primeiro tópico, sobre os programas de integridade e a lei de licitação brasileira, o contexto histórico da inserção desses programas no ordenamento jurídico, que teve início com a Lei Federal 2.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, e o Decreto Federal 8.420 de 2015, que encontra-se, inclusive, revogado atualmente pelo Decreto Federal 11.029 de 2022. Nesse item também nós vamos abordar as alterações legislativas da Lei de Licitações, primeiro que passou a exigir que as empresas contratantes com o poder público obrigatoriamente implantem os programas de integridade no prazo de 6 meses, contados da celebração do contrato. O segundo tópico, falaremos sobre o princípio do desenvolvimento sustentável, né? A gente vai desenvolver os conceitos que deram origem ao princípio do desenvolvimento sustentável, com essa crescente vertente internacional, no sentido de implementar metas globais a serem alcançadas para garantir a qualidade de vida do planeta. Vamos analisar as 3 dimensões da sustentabilidade, a social, ambiental e econômica. Vamos abordar a exigência de sustentabilidade nos procedimentos licitatórios, quer dizer, não só a sustentabilidade já vem decorrendo historicamente na lei de licitações, inclusive o artigo 5º da própria lei de licitações preconiza que serão observados diversos princípios na aplicação da lei de licitações, dentre eles o do desenvolvimento nacional sustentável. E o artigo 144 também estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de obras, fornecimentos e serviços. Então, como resultado, no final faremos uma abordagem sobre o resultado e as considerações finais, né? A gente observou que não existe uma garantia efetiva de concretização do princípio do desenvolvimento sustentável apenas com essa exigência de adoção de programas de integridade pelas empresas contratantes pelo poder público. É importante a gente destacar que essa medida é importante, né? É importante a medida, esse início, mas é apenas um início de uma concretização. Porque a gente acaba pensando que isso pode ser apenas uma obrigação formal e burocrática das empresas brasileiras de adotar esses programas de integridade por uma exigência legal. Então, assim, a gente percebe que faz necessário uma legislação que regulamente quais são os indicadores de sustentabilidade que servirão de base para a aferição desse cumprimento do almejado desenvolvimento nacional sustentável, incutindo padrões ambientalmente corretos aos agentes econômicos que pretendam contratar com o poder público, de modo até a efetivar a modulação do empresariado brasileiro na busca pela sustentabilidade. É isso, gente. Estamos aqui à disposição às perguntas. Obrigada. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Daqui a pouquinho vocês voltam, então, para os debates. De imediato, chamo, então, o próximo trabalho a ser apresentado pela Ana Paula de Castro e Lins, Joiciane Bezerra de Menezes e José Anchieta Oliveira.
Até pode ficar falando para você vir aqui para frente. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Quem está online me escuta bem? Consegue me ouvir? Eu não estou aparecendo. Tudo certo. Sim, Tá. dá para Pronto. ouvir. Agora sentado eu estou aparecendo. Bom, gente, boa tarde. Vou apresentar uma pesquisa que foi feita pela professora, sobre a orientação da professora Ana Paula de Castelins, a professora Joiciane Bezerra de Menezes e também com minha participação, José Anchieta Oliveira Feitosa. Sou aluno da graduação da Unicristos e a gente estuda junto vulnerabilidade, gênero e direito digital, tecnologia, né, e tal. A gente fez uma pesquisa sobre LGPD, né, dados pessoais sensíveis, principalmente orientação sexual e identidade de gênero. O tema da pesquisa é privacidade e proteção de dados, desafio na coleta de informações sobre orientação sexual e identidade de gênero. A gente começou o trabalho verificando como que o direito evoluiu, como que o direito saiu, né, da ideia de um direito à privacidade, muito mais preocupado com questões individuais e questões para proteger o âmbito individual ali da pessoa contra o Estado e migrou para a ideia da proteção de dados, né? E essa proteção de dados aí já não é mais uma proteção só contra o Estado, vai para uma compreensão muito maior desses dados e do uso desses dados e esses dados sendo usados até como mercadoria, como a gente tem hoje, o que acontece pelas Big Techs e o modo de trabalho das Big Techs e do Big Analytics, né? Eles trabalham com tratamento massivo de dados das pessoas a partir da coleta e da comercialização desses dados. A partir daí, verificou-se a necessidade de desenvolver uma proteção maior aos dados pessoais. E a gente teve a criação da LGPD, depois a gente teve a inclusão da proteção dos dados pessoais como direito fundamental na Constituição Federal, né? E aí a gente foi estudar um pouquinho o que são esses dados pessoais, né? Dado pessoal é toda informação sobre a pessoa natural identificada ou identificável. Então, até uma informação que não seja identificada de cara, se ela puder ser identificada, né? Se ela for identificável, ela é um dado pessoal e ela vai ser aí protegida pela LGPD. E dentro da categoria dos dados pessoais, a gente tem os dados pessoais sensíveis. O que são os dados pessoais sensíveis? Dados pessoais sensíveis são dados que vão ter alguma relação com questões que vulnerabilizam a pessoa. Então, toda questão que pode colocar a pessoa no lugar de vulnerabilidade social, que pode levar essa pessoa a sofrer algum tipo de discriminação, esse dado vai ser um dado pessoal sensível. Mas a LGPD, ela traz um rol específico do que seriam esses dados pessoais sensíveis. E aí vai envolver dados sobre religião, sobre orientação política, dados étnicos e raciais, dados sobre vida sexual. Tem um rol ali que a LGPD traz. Vou ver se eu encontro aqui, para ler exatamente para vocês. E aí, enquanto eu procuro, eu vou continuar falando. A gente verificou que, dentre os dados pessoais sensíveis, não constavam dados de orientação sexual, nem tampouco dados de identidade de gênero. Então, os dados das pessoas que dizem respeito à orientação sexual e identidade de gênero, eles não têm essa proteção maior da lei, essa proteção maior que a LGPD traz, né? Dado pessoal sensível é todo dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, dado pessoal sensível para a lei é exatamente isso. E os dados que dizem respeito à orientação sexual e identidade de gênero ficaram de fora. Indo para os estudos queer, principalmente estudando Judith Butler, a gente vê que existe um binarismo de gênero na sociedade, né? Existe um binarismo que atrela aí as identidades de gênero ao órgão sexual, e todo mundo que não se encaixa dentro desse binarismo está, de certa forma, à margem dos processos sociais. E as pessoas LGBTQIAPN+, são pessoas que, de certa forma, ficam à margem e sofrem processos de exclusão, de discriminação e de vulnerabilização nas relações sociais, né? A gente percebe e verifica isso.
Diante disso, a gente verificou a necessidade de inclusão dos dados de orientação sexual e de identidade de gênero como dados pessoais sensíveis, para que haja uma proteção maior. Que tipo de risco essas pessoas correm, né? A gente verificou em outros países aplicativos que venderam dados, né, de pessoas LGBT, venderam esses dados, comercializaram esses dados sem nenhum tipo de pudor e sem nenhum tipo de proteção. Se fosse um dado pessoal sensível, qual é a diferença que tem? O tratamento do dado pessoal sensível, o titular, ele tem muito mais autonomia. Ele tem que autorizar diretamente qualquer tipo de tratamento. E esse tratamento ele tem que ser vinculado a um fim específico e com autorização do titular. Quando o dado não é sensível, não precisa, não tem essa proteção toda, né? A pessoa que coleta o dado, ela tem uma autonomia maior frente ao próprio titular em relação a esse dado pessoal que não é sensível. Então, quando o dado pessoal é sensível, tem uma proteção maior. Que repercussões isso pode ter? Por exemplo, numa seleção de emprego, se eu enquanto homem gay, tenho um dado pessoal sensível, e aí eu não quero que essa informação seja veiculada. Eu não autorizo que essa informação, ali no processo de seleção, que ela seja coletada e que ela seja tratada durante o processo da seleção do emprego. Eu não autorizo que o meu empregador ele possa comercializar aquela informação, eu não autorizo que em determinados sites ou aplicativos aquela informação seja veiculada. Então, as pessoas que têm orientação sexual ou identidade de gênero dissidentes, elas têm uma autonomia muito maior frente a esses dados. Diante disso, a gente foi estudar alguns processos, algumas possíveis soluções. A gente foi estudar primeiro a solução interpretativa jurídica e a solução legislativa. Na solução interpretativa jurídica, o primeiro ponto que a gente foi olhar existe uma interpretação extensiva para compreensão dos dados pessoais sensíveis que considera todo dado que pode levar a pessoa a uma certa vulnerabilização. Nessa interpretação, os dados de orientação sexual e identidade de gênero, eles estariam incluídos nos dados de vida sexual. A gente discordou um pouco dessa interpretação, por quê? Primeiro porque a identidade de gênero nada tem a ver com vida sexual. Identidade de gênero diz respeito a como a pessoa se auto-identifica enquanto gênero. Essa pessoa, inclusive, pode não ter vida sexual ativa, então não tem relação nenhuma. Então não tem por que eu entender que um dado de identidade de gênero é um dado de vida sexual e estaria protegido dentro dos dados de vida sexual. Segundo, quando eu olho para a orientação sexual, eu atrelar a orientação sexual à vida sexual é uma concepção extremamente ultrapassada. Inclusive, foi preciso compreender que a orientação sexual é uma orientação afetivo-sexual para que as pessoas homossexuais, bissexuais, pansexuais pudessem ter direitos à vida civil, como o casamento, como a adoção, porque se eu entendo só como vida sexual, eu entendo que não existe uma relação afetiva, eu entendo que elas não vão formar família. Então é um conceito extremamente ultrapassado, eu querer incluir orientação sexual dentro da vida sexual. Então, a gente não entendeu que essa solução é uma solução que seja viável, que possa perdurar no tempo e garantir direitos para essas populações. Segunda solução seria entender que o rol que a LGPD traz para dados sensíveis é um rol exemplificativo e não taxativo. Aí a gente foi atrás da jurisprudência. A gente achou uma jurisprudência do STJ num processo que não diz respeito a isso, era um processo de uma companhia de energia, né, contra uma usuária, uma cliente, mas nesse processo o STJ entendeu que o rol da LGPD é um rol taxativo. Dessa forma, se o rol do artigo 5º, inciso 4º, salvo engano, se ele não traz orientação sexual e identidade de gênero como dado pessoal sensível, a partir dessa jurisprudência, que foi a jurisprudência do STJ que a gente localizou, não seria possível considerar os dados de orientação sexual e identidade de gênero como dados pessoais sensíveis. Aí a gente foi para a solução legislativa. Vamos lá. Primeiro, a gente verificou que houve uma ação e uma omissão legislativa na hora de elaborar a lei, por 2 pontos. Primeiro ponto, o projeto de lei inicial previa a orientação sexual como dado pessoal sensível, e a lei final retirou. Segundo ponto, identidade de gênero não foi nem considerada. A gente vai e analisa o regramento europeu. No regramento europeu, ele prevê, o regramento europeu da proteção de dados, ele inspirou o brasileiro. Em muitos pontos, tem trechos que são praticamente copiados ipsilíteres, sem diferença. A gente vai e olha no regramento europeu. O regramento europeu previa orientação sexual como um dado pessoal sensível com maior proteção. E o nosso regramento não tirou. Então, a gente verificou que, em relação à orientação sexual, houve uma ação legislativa para retirar. Em relação à identidade de gênero, houve uma omissão, porque não houve a menor consideração em nenhum momento. E aí a gente foi atrás de projetos de lei.
atualmente tem um projeto de lei que prevê uma alteração na LGPD, prevê a inclusão dos dados neurais como dado pessoal sensível, mas não fala nada sobre orientação sexual nem identidade de gênero. Seguindo nos projetos legislativos, a gente encontrou o projeto da inteligência artificial. Esse, sim, traz dispositivos que são bem interessantes. Ele considera as discriminações por orientação sexual e por gênero, né? Ele proíbe IA que causem algum tipo de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Ele prevê e estimula práticas antidiscriminatórias, né, de inteligência artificial, e a gente entende, né, e sabe que a inteligência artificial tem uma relação direta com a proteção de dados, porque é por meio da inteligência artificial que os dados podem ser coletados de forma massiva, né? Então, a gente chegou às conclusões de que é preciso que haja uma proteção jurídica às pessoas LGBTQIAPN+, em relação à proteção de dados, para que não haja, por meio das plataformas digitais, para que o direito digital não promova, né, a essa discriminação, essa exclusão, esses processos de vulnerabilização que a gente encontra na sociedade. Então, a gente aponta que é necessário que a jurisprudência avance para que considere, de repente, esse rol como um rol exemplificativo, numa situação concreta que venha a chegar aos tribunais superiores, e a gente aponta também que é preciso que haja vontade política e uma mobilização política para que haja, de fato, uma alteração na legislação, e torce para que o projeto da IA passe como está e que garanta essa proteção, se não pela LGPD, pelo menos pela lei da inteligência artificial. É isso. Ana Paola. Eu te mandei as fotos. Eu já bati, já mandei para Paola. Chamo então de imediato o próximo trabalho a ser apresentado, do Lucas Antunes e da Marcela Carneiro. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcela, eu sou mestranda aqui da Unicristos e estou me apresentando hoje esse artigo com o Lucas Antunes. Não for a sua vez, você se apresenta, então. Gente, o nosso artigo é sobre tributação ambiental e hidrogênio verde. Esse estudo começou, né, a partir da preocupante crise ambiental, né, que assola o mundo inteiro, e que essas mudanças climáticas percebidas, né, principalmente ocorriam devido à emissão de gás carbônico. Com o avanço da economia, né, essas mudanças foram ficando cada vez piores e exigindo uma atuação estatal, né, mais presente. Essa ideia ultrapassada de que a perspectiva ambiental ela atrapalharia a competitividade da produção econômica, prejudicaria o crescimento econômico, já não cabia mais, né? Precisava realmente que a proteção ambiental, né, tivesse atrelada ao desenvolvimento econômico numa perspectiva de sustentabilidade. Essa ideia de que ambas não podem estar juntas, ela é totalmente ultrapassada, até porque se o crescimento econômico não tiver junto da proteção ambiental, não vai haver como permanecer o crescimento. Então, assim, trazendo isso para o direito tributário, né? O direito tributário também teve que aderir, né, com a atuação estatal a essa proteção, essa tendência protecionista de preocupação com o meio ambiente, né? Uma delas, por exemplo, é o tratamento tributário diferenciado, a depender do impacto ambiental, que está no 170 da Constituição. Viu-se que a tributação com fins meramente fiscais, ela já não era mais suficiente, né? Precisava haver algum incentivo, né, utilizando a tributação extrafiscal para induzir comportamentos, seja estimulando ou desestimulando condutas, para que houvesse um maior estímulo a essa proteção ambiental. Então, dessa forma, o direito tributário, né, ele saiu ali
da zona de conforto dele, digamos assim, e elevou-se a um outro patamar para atender às necessidades humanas e da sociedade, né, numa perspectiva intergeracional, não pensando só no hoje, mas no futuro. E para isso, uma importante alternativa energética, né, em relação à emissão de gás carbônico, é fazendo um elo entre o direito tributário e a proteção do meio ambiente, é o hidrogênio verde. E eu vou passar para o Lucas, para ele continuar. Boa tarde a todos. Me chamo Lucas Antunes, sou doutorando em Direito pela UFC e atualmente eu sou membro do grupo de pesquisa em tributação ambiental da UFC, juntamente com a professora Denise Lucena. Então, nossos estudos são focados realmente na tributação ambiental e eu tive o prazer e a felicidade de escrever esse artigo de um tema que para mim é muito importante, muito caro para minha esposa, linda, maravilhosa. E continuando o que ela falou, né, quando a gente fala sobre hidrogênio verde, 2 pontos eles merecem uma atenção, que é segurança energética e mudança climática. Nós tivemos aí, há alguns anos atrás, a guerra Rússia e Ucrânia. E nós vimos a vulnerabilidade de vários países que dependiam da energia da Rússia. E aí começou-se a se preocupar. E aí? Se eu dependo da Rússia, se eu dependo do gás da Rússia, como é que eu vou fazer? Então, eu preciso ter segurança energética. Começaram a se pensar, então, em alternativas para poder se blindar desse risco de perda de uma capacidade energética. E aí começaram a se desenvolver estudos com financiamento de milhões e milhões de euros, de dólares, para tentar minimizar essa problemática. E aí, uma das saídas encontradas foi justamente o hidrogênio verde. E a gente tem ouvido falar, né, o estado do Ceará, como o próprio artigo já aponta, ele tem aí estado na crista da onda em relação ao hidrogênio verde, por isso a importância de se trabalhar com essa temática. É necessário que a gente realmente modifique alguns padrões de produção e consumo, né, da forma como está, não dá mais. O aquecimento global, ele é algo real e atual, não é mais algo daqueles, como a professora Denise Lucena costuma falar, dos xiitas ambientais, que acham que aquilo vai acontecer no futuro distante. Não, já está acontecendo, e a gente precisa mudar alguns padrões. Para que a gente mude esses padrões, eu costumo dizer que a gente deve se utilizar de algumas ferramentas. E uma das ferramentas que a gente tem para se utilizar é tocando na parte mais sensível do corpo humano. Não sei se vocês sabem qual é, mas é o bolso. O bolso, ele é a parte mais sensível do corpo humano, e quando você estimula um determinado comportamento ou desestimula através do bolso, você alcança resultados, né? E aí foi falado justamente da extrafiscalidade, né? Já não comporta mais a noção de direito tributário focada eminentemente na arrecadação. Isso é ultrapassado, né? Nós temos que usar outras ferramentas para além da fiscalidade para tentar induzir comportamentos. Então, se, por exemplo, eu digo assim, olha, se você comprar um veículo elétrico, obviamente que vai ser para um público específico, você vai ter 100% de desconto do PVA. Se eu tenho uma capacidade econômica X, eu vou preferir comprar um veículo elétrico, já que eu tenho esse benefício. Então, você induz um comportamento. Vocês podem estar falando assim, mas quem tem condição, capacidade econômica para adquirir um veículo, mas não precisa de isenção. Tá certo? Mas ali a gente está olhando para a proteção ambiental, para a proteção do meio ambiente. E aí, nisso, a gente parte de uma ideia do poluidor pagador, né? Para quem estuda de forma mais detida o direito ambiental, sabe que durante muito tempo se falou da figura do poluidor pagador, ou seja, se eu poluo, eu tenho que pagar como uma punição, para a figura atual do protetor recebedor. Então, não é suficiente falar, olha, se você poluir, você vai ter que pagar, porque a poluição já foi feita, o dano já foi causado, e o pagamento, muitas vezes, é aquilo que a pessoa realmente quer. Ela quer pagar, mas ela quer poluir para depois fazer o pagamento. Então, isso não é mais útil. Hoje se fala em protetor recebedor. Então, eu protejo porque eu vou receber um benefício fiscal. Eu adoto energia solar, por exemplo, na minha residência, porque eu vou ter um desconto do meu IPTU, ou eu tenho um veículo elétrico porque eu vou ter um desconto do meu IPVA, e assim por diante. Essa ideia
né, de indução de comportamento, ela é trazida, inclusive, por Bobbio, quando ele fala sobre a função promocional do direito. O direito tem essa capacidade, né, essa função promocional, e isso é importante. A reforma tributária, eu sou um pouco crítico da reforma tributária, né, a gente poderia ter promovido mudanças muito melhores, muito mais impactantes, mas não foi feito. Foi uma reforma tributária que deixou a desejar, mas ela foi feliz em um ponto. Ela acrescentou, lá no artigo 145, parágrafo 3º, o princípio da proteção ao meio ambiente. Mas o que nos chama a atenção não é a previsão da proteção do meio ambiente, porque o artigo 215 da Constituição já falava sobre isso. Inclusive, é um artigo muito bonito, que quem tiver a curiosidade de lê-lo, parece um poema do Ariano Suassuna, de tão bonito que ele é. Mas, às vezes, a aplicabilidade deixa um pouco a desejar, mas o parágrafo 3º incluiu. E aí o detalhe é, dentro do sistema tributário nacional, a figura do princípio da proteção ao meio ambiente. Então, isso já foi uma evolução. Então, os tributos hoje, eles devem, na medida do possível, incorporar um critério sustentável. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação. No artigo, vocês podem, depois, se tiverem curiosidade de ler, ver uma diferença que é o tributo verde e o tributo ambientalmente relacionado. Tributo verde nós não temos aqui no Brasil. Tributo verde é aquele que já nasce com aquela perspectiva de proteção ambiental. Tributo ambientalmente relacionado é aquele que é um tributo comum, digamos assim, o IPVA, que nós já conhecemos, ICMS, ISS, e ele adota algumas condutas protecionistas em relação ao meio ambiente. Então, a partir do momento que eu digo, olha, se você dedicar parte da sua renda para alguma ONG que proteja de alguma forma o meio ambiente, você vai ter dedução do imposto de renda. Então, isso é um tributo ambientalmente relacionado. Tem aquele caráter eminentemente ambiental. Ele tem algumas características ambientais. E isso a gente chama de remodelação ecológica dos tributos, que deve haver, sempre que possível, uma evolução dos tributos para que eles incorporem essa característica ambiental. E aí, onde é que a gente chega no hidrogênio verde? Né? Ele conta aí como um símbolo da transição energética no país. A gente passa da utilização de combustíveis poluentes, né, como os combustíveis fósseis, e migra para a utilização de energias limpas, energias renováveis. E aí, para quem não sabe, o hidrogênio verde, para que ele seja realmente limpo, e aí eu abro um parêntese, não existe só o hidrogênio limpo, existem outras formas de hidrogênio, hidrogênio cinza, hidrogênio marrom, hidrogênio roxo, hidrogênio verde musgo, existe esse também. Mas aquele hidrogênio que é benéfico ao meio ambiente é o hidrogênio verde. E ele é chamado assim porque ele é proveniente de fontes renováveis. Então, para a produção do hidrogênio verde, eu preciso que aquela energia gerada seja proveniente de energia solar, energia eólica, para que assim ele seja realmente uma energia limpa. Atualmente, né, segundo o estudo da EDP Energias Portugal, um estudo disponibilizado em 2022, 98% do hidrogênio produzido ele é proveniente de fontes poluentes. Então, nós temos uma grande produção de hidrogênio, mas não é aquela produção que a gente espera. A gente espera que a produção seja de hidrogênio verde, porque 98% ficariam, então, relacionados à produção do hidrogênio verde propriamente dito. E o estado do Ceará, por que eu digo que ele está na crista da onda? Porque nós temos uma localização muito boa para o desenvolvimento dessa nova commodity. Né? O estado do Ceará ele tem abundância de sol, ele tem abundância de vento, e a gente tem percebido isso nesses dias agora, está ventando demais. Vejo, às vezes, até para sair da academia do prédio, é uma dificuldade, a porta pesa. Então, tem muito vento, muito sol, e nós temos uma costa muito grande. Então, nós temos realmente uma capacidade muito grande para promover o estudo e o desenvolvimento do hidrogênio verde. Então, a partir disso, várias empresas já estão mirando o estado do Ceará, empresas sediadas na Alemanha, empresas sediadas na Austrália, empresas sediadas na França, empresas dinamarquesas também. Aqui no trabalho tem algumas outras empresas, mas eu destaco duas, que é a Fortescue, que é uma empresa australiana,
e que prevê um investimento de 6 bilhões de dólares no Ceará. E também tem a CAI Brasil, que é uma empresa dinamarquesa, que prevê um investimento de 6,5 bilhões de dólares. Então, isso gera um crescimento gigantesco no estado do Ceará, obviamente, além de gerar uma transição energética para fontes renováveis, né? E aí, já finalizando aqui a apresentação do nosso trabalho, estima-se, segundo a Agência Internacional de Energia, estima-se que o Brasil, ele até 2050, ele alcance uma produção de hidrogênio 17 vezes maior do que a sua necessidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer exportação. Então, a gente conseguirá exportar hidrogênio verde, essa energia limpa, para outros países, né? E a Alemanha, por exemplo, que é muito dependente de energia, tem se tornado uma grande parceira do Brasil e do estado de Ceará nesse sentido, justamente porque ela precisa dessa segurança e vê no Brasil esse potencial, e eu digo, eu vou além, mais especificamente no estado do Ceará, esse potencial. Então, eu finalizo pela oportunidade de exportarmos os estudos nesse desenvolvimento, no desenvolvimento dessa política, tanto relacionada à extrafiscalidade, porque a gente vai se utilizar do direito tributário como uma ferramenta que toca no bolso das pessoas, na economia, para estimular isso. E conceder isenções, incentivos fiscais para essas empresas. E aí eu só vou fazer um adendo. Alguns estudiosos costumam dizer, nunca esqueçam que toda concessão de isenção corresponde a uma renúncia de receita. Então, não pode ser algo eterno, não pode ser um remédio para a vida toda, tem que ser algo temporário até que possa se andar com as próprias pernas, né? Porque ninguém espera que a pessoa receba incentivo para a vida toda, ela tem que conseguir andar com as suas próprias forças, certo? Então, agradeço aí por terem nos escutado. Espero que vocês tenham ficado pelo menos um pouco mais curiosos em relação ao hidrogênio verde e agradeço a oportunidade. Obrigado pela apresentação. Então, a gente tem agora 15 minutinhos para debates ou caso algum autor, alguma autora queira complementar algo que mencionou. Para quem está online, só para reforçar que a Samantha colocou a apresentação dela aqui no chat. Então, tem como baixar o PDF para ver a apresentação que a Samantha tinha feito, né, dos slides. E eu pergunto se alguém, antes que eu passe, né, para os outros coordenadores, para possíveis questionamentos, se algum autor, alguma autora quer fazer alguma complementação, fazer alguma pergunta para o colega. Não? Professor Djalma, quer? Andréia? Assim, me chamou muita atenção o trabalho da Isabelle, né, sobre a tributação dos Estados democráticos como expressão de cidadania, né, que ela mostrou a solidariedade tributária, da governança. Então, a questão está até recentemente, né, Marcela, no mestrado, que é necessário, né, haver nesse modelo atual de, de governança, de globalização, né? Então, excelente trabalho, te parabenizo, Isabelle, pelo estudo e também muito interessante, os trabalhos me chamaram muito atenção. Três, né? Aqui me lembrei também do trabalho da Ana Paola, da Joiciane e do José Anchieta, né? Também abordando a questão, né, da proteção de dados e dos desafios na coleta de informações sobre orientação sexual e identidade de gênero, né? Então, eu só tenho uma pergunta para fazer para o Anchieta.
se ele acha que seria importante haver ou não a coleta, certo? E por quê? E desde já também comento o trabalho do Lucas e da Marcela, certo? Sobre tributação ambiental e hidrogênio verde. Ceará no centro do debate. Recentemente andei tendo algum contato com esse tema. É um tema realmente instigante, impactante e bem atual, né? Aqui, principalmente para nós que estamos aqui no Ceará, né? Com essa questão da implantação das usinas, né? Do marco legal do hidrogênio verde que passou pela comissão, né? do Senado, não é isso? E isso promete realmente trazer uma mudança, né, tecnológica e um enriquecimento, tanto para a questão ambiental, como essa questão tributária, né, e tecnologicamente mesmo, falando. Né? Então, assim, muito bom o trabalho de vocês, parabéns. Viu? E parabéns também aos demais. E aí eu não sei se os colegas querem falar logo ou passa para o Anchieta. Oi, gente, tudo bom de novo? Parabéns vocês pelos trabalhos, pelas apresentações, né, que a gente teve acesso, os trabalhos, a gente acaba que não tendo acesso, a gente vai ter acesso, mas parabéns pelas apresentações, todas muito bem feitas. Bom saber que está sendo realizado pesquisa de verdade ainda em vários cantos do Brasil, né? Eu tinha uma pergunta rápida, gostei de vários trabalhos, eu não vou fazer pergunta para Lorena e nem para a Felipe, porque sou suspeita todo o trabalho, mas parabéns pelo trabalho de vocês apresentaram muito bem. Estou bastante orgulhoso com o rumo que está tomando o resumo e vai virar um artigo em breve bem legal. A Samantha falou sobre a lei anti-desmatamento europeia, que é bastante interessante, e essas possíveis repercussões, né? Eu queria saber se ela pudesse falar rapidinho, tá aí, Samantha? Está me ouvindo? Pronto. Rapidamente, Samantha, você disse que Estou tem aqui sim, professor. tá, tem vários problemas, né, a serem resolvidos aqui para frente, né, com relação especialmente a mistura de produtos em tese seriam legalizados, seriam legais ou não, como é que se eles vão bloquear tudo isso por lá, essa preocupação, Samantha, você vê nos produtores daqui, você vê nos legisladores daqui, que vão ter que fazer regras para adaptar a lei anti-desmatamento, se quiserem continuar importando para a União Europeia, né, se quiser continuar exportando para a União Europeia. Ou essa preocupação, por exemplo, acontece lá porque eles também recebem commodities brasileiras e eles também não podem eles não podem restringir totalmente o mercado. Essa preocupação é dos dois lados ou é mais só de um lado? Professor, pela pesquisa que eu realizei até o momento, me parece ser uma preocupação mais unilateral mesmo dos países aqui, principalmente da América Latina, o Brasil, a Argentina, que também exporta bastante, o Uruguai, o Paraguai, inclusive teve esse evento, o Iguaçu Summit, né, que daí tem um documento que foi feito solicitando, né, que a União Europeia, ela de fato dê a oportunidade de uma regulamentação ou de que regulamentações supervenientes sejam feitas para mitigar alguns efeitos, esclarecer algumas questões, como, por exemplo, essa do desmatamento legal e ilegal, porque na resolução eles falam que seria de acordo, que se respeitaria a legislação nacional de cada local exportador. Mas existe esse entrave com relação ao desmatamento, porque de fato eles não reconhecem o desmatamento legal. Eles só reconhecem o desmatamento como desmatamento, e sendo desmatamento, eles não receberiam a mercadoria. Então, seria necessário arredondar essas arestas, né? E eles não parecem estar muito preocupados em relativizar essa questão. Eles estão bem resolutos com relação a isso,
tem alguns autores, pontualmente, assim, sem muito lastro, falando que seria uma proteção do mercado deles, mas eu não vejo dessa forma também, professor, por esse viés, porque eles não produzem essas commodities. Então, não tem por que ter essa proteção de mercado. Eu acho que impactará eles também, bastante, mas nos impacta mais. Então, a princípio, o Ministério do Comércio Exterior e vários outros ministérios têm se mobilizado para tentar um diálogo e estreitar os laços com relação a como resolver essas arestas e se existe espaço para uma relativização de alguns desses entraves, ou pelo menos para regulamentar de forma mais específica para que a gente consiga chegar num denominador comum, Entendi. Muito pelo menos obrigado, com a Samanta. legislação nacional. Imagina, professor, obrigado, senhor. Obrigado. Essa União Europeia, você sabe, é bem hipócrita quanto a isso, né? As empresas de lá saem, vão poluir, vão destruir os outros meio ambientes. Aí quando a gente chega para processar lá, não, mas essa empresa é uma filial, ela não é nem vinculada com a nossa, mesmo nome, tudo igual, né? Só o que tem. A Holanda começa a processar por danos ambientais em alguns países aí. Até a judicialização climática está aí para mostrar que eles não estão mais atentos a isso, né? Bom, obrigado, Samanta. A Isabelle falou, fez Imagine, uma obrigada a defesa. você. Obrigado. A Isabelle fez uma defesa tão bonita aqui da tributação, eu fiquei procurando se ela uma coisa para pagar aqui em tributos, né? Fiquei, poxa, eu estou estimulando a democracia aqui, cara, a cidadania, eu quero pagar, eu não quero ajudar, né? Onde é que eu contribuo, né? Depois eu lembrei. Parabéns, Isabelle, pelo trabalho. Priscila e a Luana falaram sobre a RCS no programa de integridade. E aí, não sei se foi a Luana, rapidamente ela disse que vai analisar a eficácia desses programas, né? Poxa, em direito, né? Todo mundo aqui é da área, é difícil analisar a eficácia de alguma coisa, né? Como é que, nesse caso, pode ser a Priscila ou a Luana, rapidamente, se puder falar assim, um minutinho, como é que eu analisaria efetivamente a eficácia de um programa de integridade? É se ele identifica problema ou se ele não identifica? Isso me diz alguma coisa? Na verdade, professor, a nossa ideia seria um trabalho até mais aprofundado, fazendo uma análise prática, né, de contratos específicos, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, as empresas contratadas, elas possuem compliance. Qual seria a forma de aferição de sustentabilidade dos programas de integridade dessa empresa? Então, assim, só que isso demandaria um tempo maior, acho que seria até objeto de um trabalho de dissertação, né? Essa aproximação da parte prática. Então, por isso a gente fez uma análise um pouco mais teórica mesmo sobre o assunto, para fins de elaboração de um artigo mesmo, porque realmente, para pensar, é difícil a gente analisar a eficácia apenas só por um conteúdo da norma, né? Entendi. Obrigado. Porque, como falou aqui, eu fiquei pensando, vixe, eles vão discutir isso no trabalho e é complicado, né? Se você não adentra bastante na prática. E, na verdade, quais são as ferramentas para se alcançar, você discutir realmente essa eficácia de um programa, né? Eu lembro, qual é a eficácia da Lei Maria da Penha para violência doméstica? A violência doméstica aumentou depois da Lei Maria da Penha. Na verdade, eu não tinha dados antes, né? Ou tinha muitos passados. Aí é que agora eu estou coletando mais. Mas aí, como é que eu sei se que uma lei está funcionando ou não? Nesse caso aqui, né, eu fiquei um pouco curioso. Mas você tem razão. Eu acho que para uma pesquisa prática, olhando análise de contratos, fazendo uma boa amostragem, vocês conseguem, né, identificar. Parabéns pelo trabalho. De Obrigada. novo, rapidamente, para o Anchieta e Ana Paula, gostei demais do trabalho de vocês. Né? Foi bem interessante. Inclusive, adoro quando tem uma análise dos projetos de lei e do pré-projeto, né? do anterior, do que virou a lei, né? Do projeto de lei que virou a lei, efetivamente. E aí antes eu pensei, não, deve ser um rol exemplificativo. E aí, quando o projeto de lei tirou, claramente foi uma escolha deliberada para não constar, né? Por outro lado, a jurisprudência é um pouco esquisita, né? De ela dizer que é um rol taxativo, logo quando num caput prevê um dado sensível não é só o que a lei está dizendo, existem várias outras coisas, né? E aí a dúvida que eu fiquei assim, é se o trabalho de vocês, ele está dizendo que a solução deve ser por isso
Ou você propõe uma fundamentação que rebata o STJ, por exemplo? O trabalho de vocês é nesse ponto ou não? É para dizer, não, deve ser feito jurisprudencialmente, ou mudança de lei, ou aproveitando a lei da inteligência artificial? Ou vocês constroem uma fundamentação para rebater o argumento do STJ? E aí eles vão apontar algumas soluções. E aí foi, nesse primeiro momento, estudar as possíveis soluções, né? A solução que vai ser legislativa. Mas vocês já fizeram muito da investigação, e eu acho que é uma boa continuação, porque, no final das contas, alterações legais são sempre muito complexas, e não depende de técnica jurídica, depende de vontade política, que é outra coisa. E uma decisão solta do STJ, de repente, uma decisão de um tribunal fundamentado no artigo que você faça, mostrando que deve ser um rol exemplificativo, vira uma jurisprudência, né? Eu não posso nem chamar essa decisão de jurisprudência, ou uma decisão do STJ. Não é porque é do STJ que é jurisprudência, né? Então, um bom campo de estudo, né, para desenvolver e, de repente, alterar a realidade, que eu acho que é para isso que a gente pesquisa, né? Parabéns por isso. Pode dizer. Uhum. Parabéns. Parabéns para vocês. Vocês três, né? E o Lucas e a Marcela, é muito bom escrever artigo. Eu fiz um com minha esposa, e é ótimo que ela é morta de inteligente. Eu deixei ela escrevendo e depois eu só fiz nota de rodapé, né? É ótimo. É ótimo, né?
Mas eu queria parabenizar pelo tema, né? É bom lembrar alguém aqui da Denise. Não, eu não tinha nada a ver com tributário lá, então passava longe, mas tem um núcleo muito forte de tributário lá na UFC, né? É, e, mas eu fiz há pouco um MBA em ESG e se falava bastante sobre a questão do hidrogênio verde. E a pergunta que eu tinha para vocês, também rapidinho, era sobre essa tributação ambiental na forma de estímulo. Você quer estimular o quê? A vinda de empresas, por exemplo, essas duas que saiu até no jornal há tempo, né? 6 bilhões, né? Você quer estimular a vinda dessas empresas ou você quer estimular, por exemplo, o uso da tributação, fazer uma tributação verde, finalmente, para o usuário? É direcionada a quem, assim, essa importância que você está colocando o Ceará no meio? E também é uma questão cultural, que é o consumidor, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de incentivar que as empresas venham, elas vão produzir energia e gastar substituir a frota de veículos poluentes da prefeitura de Fortaleza com veículos elétricos, né? Então, vejo que também alcança o que está acostumado a cadeia, né? Que é o consumidor final, que são os cidadãos. Assim como isso aqui também é empresa de trabalho. Obviamente, elas visam isso, obviamente, visando muito mais desencadeamento mais rápido Porque não é barato também, né? A produção não é, ainda não é barato. Tá o mais viável, mas também ainda não é. Começa a ter muitos estudos focados nisso, aí começa a baratear. Potencializa. Então, o importante é realmente fazer o incentivo, algum investimento, até para que isso comece a baratear. É só que pegar como exemplo com a quantidade que vai ter produto. Né? Até alguns anos atrás, era algo assim, físico de encontrar, conseguia comunicar, diferente de uma quantidade grande de carros que elétricos e quantidade. Eles estão barateando no meio do mercado, começa a aumentar. Né? Então, é uma Pois parabéns, Lucas e Marcela. Vocês foram bem já. Depois vou querer ter acesso ao artigo também, com certeza. Parabéns a todos. Eu passo aqui a palavra para o meu amigo Walter. Obrigado. Não. Peraí, tá. Bem, como já são 4 horas e já vai ter que encerrar o painel, vou diminuir as perguntas, enfim, para fazer as perguntas, para parabenizar mais uma vez todo mundo que apresentou nesse painel. E aí, na verdade, eu fiquei curioso em relação a dois trabalhos. O primeiro, o trabalho da Samantha. Samantha, fiquei só curioso quando você fala essa questão da rastreabilidade por exemplo, da madeira. Vai ter uma empresa privada que vai certificar, porque assim, eu já tenho, né, eu já parto do pressuposto que aqui no Brasil alguém vai querer enrolar isso. Então, o que é que me impede de uma empresa dizer que está vendo aquela madeira de uma área que não está desmatada? E aí também, por outro lado, penso que se for um órgão governamental, da mesma forma é fácil burlar essa questão da comprovação da rastreabilidade daquela madeira, por exemplo. E aí tem uma empresa privada, né? O que é que a lei europeia fala a respeito disso? Professor, a lei fala da seguinte forma: então, existe uma certificação por satélites de imagem, enfim, eles vão aceitar uma certificação por imagens de satélite do próprio governo, enfim, lastreadas por órgãos ambientais e governamentais, enfim, não só imagens produzidas pela própria pessoa, mas eles classificam assim, locais de baixo, médio e alto risco. E aí eles prevêem nessa legislação auditorias. Então, eles encaminhariam pessoas para fazer uma auditoria caso eles reconheçam que aquela documentação inicialmente encaminhada não está
demonstrando de forma satisfatória essa questão da rastreabilidade do diligence, que são vários documentos, é uma quantidade grande de documentação que eles solicitam, é bem difícil de cumprir, na verdade. Acho que até para eles vai ser complicado nessa questão de encaminhar auditor e para fazer vistoria em loco, para verificar a rastreabilidade, mas também é algo que eles jogam muito para quem está exportando. Então, quem quiser exportar vai ter que realmente tentar se adequar aos requisitos que eles pedem que sejam aceitos por eles lá. Até porque eles também batem essas imagens, teriam que, teoricamente, bater essas imagens com imagens deles para ver se está, de certa forma, condizente. Então, talvez seja um pouco difícil de burlar, mas sempre tem um jeito. Porque eu fiquei, né, quando você estava. A criatividade é Exato, grande. quando você ficou falando isso na sua apresentação, Samantha, eu fiquei me lembrando se de repente, por exemplo, as empresas, as exportadoras, elas mesmo iriam contratar uma empresa para certificar, ou seria uma forma de, sei lá, de associação ou alguma organização que esses produtores, né, enfim, essas empresas brasileiras entrem em um acordo para de repente contratar ou ter um órgão, né, específico que seja pago. Porque eu me lembrei, enquanto você falava, né, na sua apresentação, eu me lembrei no caso das indicações geográficas, né, que são quase todas concedidas a associações, e dentro da associação eles regulam e fiscalizam se está sendo obedecida aquela forma de fazer aquele determinado produto, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu fiquei imaginando quais, né, formas de você realmente atestar a rastreabilidade daquele produto. Obrigado por ter me respondido, tá? Em Imagina, relação. professor, eu posso incluir isso até no artigo de forma mais detalhada, como ficariam quais são os requisitos específicos dessa due diligence que eles solicitam e quem teria a certificação para encaminhar esses documentos. Eu posso incluir para ficar bem completo. Obrigada per- pela pergunta e pela dica, professor. Perfeito. E aí, como eu mencionei já no finalzinho do painel, só uma outra pergunta em relação ao trabalho da Ana Paola, da professora Joiciane e do José Anchieta. O José Anchieta, na tua apresentação, você falou, né, pelo que eu entendi, que o Legislativo, de forma proposital, tirou, né, no rol, né, embora tenha copiado, entre aspas, a GPDR, eles acabaram de forma proposital tirando essa questão. Você chegou a descobrir ou você imagina, né, digamos, de forma clara, o motivo disso? E aí a gente fez também na pegada do roteiro, né? Cada um falando assim, existe um site que existe um temporal entre o outro projeto e o texto que já vai à votação, o texto que já vai à votação final dela, o texto que não consta, onde não consta, né? Por exemplo, o próprio dado. Então, aí foi desse meio, mas não fica claro se foi tirado de uma posição, se foi tirado, né, antes do plenário, isso não fica claro pelo site da Fundação. Tá certo, era só isso mesmo. Obrigado. Bem, eu acho que devido ao horário, já passou de 4, né, eu acho. Então, a gente vai ter que encerrar. Pronto, mais uma vez, agradecendo a todas e todos que participaram, então, desse segundo painel, intitulado. Opa, exatamente, Direito, Desenvolvimento e Cidadania. Queria mais uma vez agradecer e, dentro de breve, a organização do Iberuju vai mandar um e-mail para vocês, tá? Em relação aos prazos para envio do artigo final e informações sobre a publicação, tá certo? Obrigado. Mais uma vez, parabéns a todas e todos. Obrigada a todos. Obrigada, gente.